Seguinte, a ideia desse vídeo aqui é fazer um encerramento do curso que a gente acabou de concluir aqui no canal, o curso Física Matemática, o primeiro curso do canal, espero que de muitos. E a ideia com esse curso, conforme eu falei lá no início, era introduzir vocês à matemática para quem nunca teve contato com uma linguagem de programação. Eu acho matemática uma ótima linguagem para começar a se aprender a programar, por ser uma linguagem de alto nível, uma linguagem simbólica e que a gente tem uma determinada facilidade com isso para poder aprender os comandos, como que eles funcionam e a lógica por trás aqui do matemática. E aí a ideia era passar isso voltado para um contexto de física, de graduação, enfim, quem faz matemática, alguma engenharia também pode se beneficiar do curso. E só retomando, a ideia era passar esses 4 módulos aqui, porque o matemática é uma linguagem de programação muito extensa, daria para abordar inúmeras coisas, e é sobre isso também que eu quero falar um pouco nessa aula aqui, em que, nessa aula não, nesse vídeo, na verdade, que as aulas já encerraram, mas só retomando brevemente aqui na linguagem Wolfram, a gente falou sobre funções, expressões, listas, manipulação interativa, enfim, a gente abordou um pouco de cada uma dessas coisas aqui, que são importantes para a gente poder se ambientar na linguagem Wolfram, entender como é que ela funciona, porque é aquilo, quando a gente vai aprender um idioma novo, a gente tem que começar a aprender as palavras, como que a gente conecta essas palavras, e uma linguagem de programação não é diferente. Então a ideia era passar mais ou menos por essa base aqui nesse módulo, e eu sei que ficou faltando muita coisa, de repente eu não cobri determinada coisa que você sentiu falta, então eu queria pedir que você deixasse sugestões de algo que de repente eu não falei, que você queria entender melhor, que se tiver ao meu alcance vou trazer vídeos no futuro para poder explicar para vocês como funciona e expandir esse curso, porque a ideia é que, pela matemática ser uma linguagem de programação, aliás, essa linguagem Wolfram ser uma linguagem de programação que te permite fazer uma infinidade de coisas, a ideia é que esse curso, ele, a princípio, não tenha fim. Então, à medida que for surgindo demanda para determinados assuntos, eu posso vir trazer aqui vídeos sobre isso no canal como uma extensão do curso. Então, peço que você deixe o que você tiver de dúvida, de sugestão, assim como aqui no módulo Física Matemática. Eu passei por alguns pontos que eu acho interessante, quem está no contexto de graduação de exata saber, como plot de gráficos, manipulações algébricas, cálculo, equações diferenciais, só que tem outros assuntos que poderiam ser abordados e até mesmo assuntos dentro destes aqui que eu abordei ao longo do curso que de repente ficaram faltando. Então, se você sentiu falta de alguma coisa, deixa aqui como sugestão que eu vou dar uma olhada para poder produzir alguns materiais no futuro. E, além disso, no módulo Programas e Simulações, é muito extensa a quantidade de programas que a gente pode criar e de simulações que a gente pode fazer usando matemática. A ideia é que a gente tenha uma matemática como uma ferramenta para resolver os nossos problemas. Então, com isso, com isso e com a infinidade de problemas que a gente tem, a ideia é que a gente tenha uma vasta gama de problemas para atacar usando o matemática. Então, caso vocês tenham problemas que vocês acham interessante resolver no matemática, deixem como sugestão que eu vou dar uma olhada para poder implementar e para a gente continuar expandindo aqui o curso. E também, se vocês tiveram dúvidas ao longo desses tópicos, vão deixando ao longo das aulas, revejam, enfim, deixem as dúvidas que sempre que tiver ao meu alcance eu vou lá responder. Então, sobre o programa criando, aliás, sobre o módulo criando apresentações, aqui eu mostrei uma possibilidade de apresentação possível, mas tem outras possibilidades. Enfim, vai da criatividade de cada um montar uma apresentação com base naquilo que precisa. E se vocês tiverem algum tipo de apresentação em particular que vocês gostariam de ver implementada aqui no Matemática, também deixem como sugestão. E no mais, eu agradeço demais a participação de todo mundo ao longo do curso. Esse curso vai ficar aqui disponível gratuitamente para sempre que vocês puderem e quiserem acessar, vai estar aqui. E no mais, é isso. Conto com a ajuda de vocês para de repente divulgar o curso para quem vocês acham que tem interesse, possa precisar.
E além disso, se vocês gostaram do curso, deixe o seu gostei ao longo dos vídeos, vai ajudar bastante na divulgação dele. Como eu falei também, deixem os seus comentários, suas sugestões, em particular nesse vídeo aqui de conteúdos adicionais que vocês gostariam de ver no futuro sobre uma matemática na linha do que eu fiz ao longo do curso. E no mais, vou ficando por aqui. E é isso. Obrigado pela sua atenção. Vejo você no próximo vídeo.